Amém. Queridos irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Gálatas. Gálatas capítulo 6. Carta de Paulo aos Gálatas. Nós vamos ler no capítulo 6, os versículos 7 e 8. Texto que já está aí projetado. Abra sua Bíblia também para você ter esse tempo, de acompanhar e fazer aí também suas anotações e a gente poder refletir e meditar melhor na palavra de Deus. Diz assim, Gálatas 6, versículo 7. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Amém. Bem, queridos, hoje nessa manhã nós conversaremos sobre disciplinas espirituais. Precisamos falar sobre disciplinas espirituais. Se você já é membro aqui da Igreja das Águas, você certamente já me ouviu dizer aí essa expressão, talvez algumas vezes. Você que está chegando agora, está nos visitando, enfim, talvez você não conheça, não ouviu falar, não tenha a menor ideia do que seja. Então é muito simples. Disciplinas espirituais são rotinas espirituais, práticas regulares relacionadas ao nosso relacionamento com Deus. Então, assim, não são coisas inventadas pela igreja, são práticas explicitamente ordenadas pelo Senhor em sua palavra, isto é, o que a Bíblia diz que a gente precisa fazer como cristão, né? Então, práticas que são a aplicação de princípios espirituais que encontramos no Evangelho. Então, a Bíblia, às vezes, ela nos diz explicitamente o que nós devemos fazer. Às vezes, ela nos diz o que devemos fazer, mas não necessariamente como fazer. Então, de modo bem simples, disciplinas espirituais é quando você coloca o Evangelho em prática através de um conjunto de ações. Então, o primeiro aspecto que aparece aqui é o aspecto da obediência. Não é o único aspecto. Veremos que tem um aspecto de alimentação, que é importante, afinal, as disciplinas espirituais são disciplinas da graça de Deus. Porque, veja você, quando se trata da graça de Deus, que é um tema que todo mundo hoje em dia fala, a gente precisa pensar em três áreas aí que dizem respeito à graça de Deus: salvação, bênçãos e comunhão. Tem gente, claro, que talvez nem sequer conheça a graça. Então, vou te ajudar aí explicando rapidamente essas três áreas. Existe a graça de Deus na salvação. Isto é, somos salvos do pecado, da condenação e da morte do inferno, por aquilo que Deus fez por nós em Cristo. Não somos nós que nos salvamos, Ele nos salvou. Não é sobre o que você pode fazer, não é sobre o que você fez ou fará, é sobre o que Ele fez por nós. E cabe a nós confiar, crer, acreditar
no que ele fez na cruz. Então a salvação é pela graça através da fé. A graça também tem a ver com a providência de Deus. Então a graça na salvação, você foi salvo pela graça. A graça de Deus diz respeito a bênçãos. Deus nos abençoa com bênçãos visíveis e invisíveis o tempo todo. E não somos abençoados por aquilo que merecemos, mas porque Ele nos ama. Diariamente Ele renova a misericórdia dEle sobre as nossas vidas. Então, não servimos a Deus para receber bênçãos. É o contrário. Servimos ao Senhor em gratidão, porque experimentamos seu amor, seu cuidado, de forma constante, surpreendente. Então você tem a graça de Deus na salvação, você tem a graça de Deus nas bênçãos, e esse é o máximo que muitos cristãos conhecem a respeito da graça. Só que existe uma terceira área, a graça da comunhão. O Evangelho, veja você, nos coloca numa condição de relacionamento com Deus vivo. Somos adotados como filhos, temos acesso à presença de Deus como Pai. O Espírito de Deus habita em nossa vida. Então, existe um relacionamento, uma comunhão que precisa ser renovada, para não ficarmos espiritualmente mornos. Então, o que é um cristão morno, um cristão indiferente, um cristão frio? É um cristão que tem um relacionamento com Deus, que foi alcançado pela graça de Deus, mas que não renovou esse relacionamento, está acomodado, estagnado. A Bíblia diz que nós devemos nos encher do Espírito. Significa que muitas vezes nós podemos estar vazios do Espírito. Podemos estar vibrando com o Evangelho, ou desanimados. A alegria da salvação pode estar assim, pulsando no nosso coração, ou não. Ou você simplesmente não tenha nenhuma emoção em saber que Deus te amou e Deus te salvou. Então a gente precisa se alimentar da graça, se alimentar regularmente da graça, para renovar a nossa comunhão e o nosso relacionamento com Deus. Então essa renovação, essa alimentação acontece através dos meios de graça. Então veja, as disciplinas espirituais são meios de graça para a nossa vida, instrumentos da graça de Deus. Devemos praticá-las. Primeiro por obediência, isto é, eu estou colocando em prática o que Jesus mandou fazer. Eu estou fazendo aquilo que a Bíblia diz para eu fazer, ok. Mas é só obediência? Não. É também um recurso de alimentação espiritual. Já usei essa comparação. Os meios de graça são como torneiras através das quais nós bebemos e nos alimentamos da graça de Deus. Disciplinas espirituais é o exercício de você beber água regularmente. Então, o que são disciplinas espirituais? É a garrafinha de água que você carrega, é o bebedouro, é o filtro que você tem em casa, é a água na sua geladeira. Então, pensa um pouquinho lá na água da sua casa. Existe uma extensa rede de canos que leva essa água até a sua casa. Depois essa água passa pelo filtro, vai para a geladeira, mas ainda não inventaram um cano que leve essa água até a sua boca. Em algum momento, você precisa se levantar, encher o seu copo, encher a sua garrafa e fazer com que essa água chegue à sua boca.
É disso que tratam as disciplinas espirituais. Nos alimentar da graça é exatamente essa dinâmica. Veja, os recursos espirituais estão à nossa disposição. O rio da graça de Deus continua fluindo do trono do Senhor. Não existe seca nos reservatórios do céu. A graça de Deus flui de forma abundante. As torneiras são múltiplas. O que precisamos fazer é um movimento de beber. Estamos secos espiritualmente porque não bebemos. Os meios de graça, sozinhos, são apenas torneiras. Torneira sem água não mata a sede de ninguém. Sem graça, ou sem a graça de Deus, sem o agir do Espírito Santo, as disciplinas espirituais são apenas repetição de rituais religiosos. Então, o que torna eficaz é o agir do Senhor. Infelizmente, as pessoas às vezes encaram isso de forma errada. É a pessoa que só olha para a torneira. A incredulidade do nosso coração não nos deixa ver além das torneiras. Você está seco, você está cansado, você está perdido, você está cheio de pecados, você está confuso, você está sem forças, você está cheio de problemas. E aí você se questiona, o que adianta eu orar nessa situação? Tem gente que vai dizer, não, olha, esse problema aqui não resolve o coração. De que adianta eu ir no culto, ou ir ao culto, nestas condições? Participar da ceia assim, que diferença vai fazer? Que diferença faz eu ler a Bíblia quando meu coração está nesse estado? Ou ouvir uma devocional, ou participar de um núcleo? Como é que eu posso falar de Jesus para alguém desse jeito, nesse estado, nessa condição? As suas circunstâncias estão condicionando a sua fé, estão limitando a sua fé. Você está olhando para a torneira, mas você não consegue acreditar que tem água. Como a mulher samaritana, você não consegue acreditar que essa água é água de verdade, água que pode saciar a sua sede. Isto é, você olha para a oração, você olha para a palavra, você olha para o culto, olha para a ceia, para a evangelização, para a comunhão com os irmãos, e você não enxerga Deus atuando. Você não enxerga Deus agindo. Você não consegue perceber Deus agindo na palavra, no culto, na adoração, na comunhão. Você olha e não vê a graça de Deus, que flui pelo agir do Espírito Santo para a sua vida, a partir do trono de Deus. E aí, porque você não enxerga, você não vê, não contempla, não acredita, você não abre a torneira. As torneiras da graça ficam fechadas na sua vida. Em outras palavras, você não recorre às disciplinas espirituais. E o seu problema só aumenta. Compreende o ciclo? Você está seco, você precisa de água. A água está na torneira, mas você não acredita que a torneira vai ter água para saciar a sua sede. E aí você não abre. A sua sequidão só aumenta. Você vai desidratando. Você está doente. E daqui a pouco você pode morrer. Não se trata da gente se apegar a rituais religiosos. Veja,
O Evangelho não é sobre a gente idolatrar torneiras. O Evangelho é a gente crer e celebrar que existe um rio de água viva que corre do trono de Deus. Um rio que traz a vitalidade da graça. E por onde esse rio passa, tudo vai ser transformado. É o que está lá em Ezequiel 48. Por isso, queridos, pessoas que não bebem desse rio estão secas. Por isso, a gente fica seco. Veja que às vezes não tem a ver com o pecado. Não quer dizer que você está cometendo os piores pecados do mundo, né? Simplesmente você está deixando de recorrer às torneiras da graça de Deus. É como uma planta. Essa planta está morrendo, não é porque tem uma praga enorme sobre ela, é porque ela deixou de receber água. A eficácia das disciplinas espirituais está na graça de Deus, no agir do Espírito. O que mata a sede é a água. As disciplinas são onde nós bebemos a água. E o seu coração precisa da água da vida. Nos alimentamos da graça à medida que colocamos em prática os instrumentos da graça. Uma vida espiritual saudável passa pelo exercício regular das disciplinas espirituais. O que nos ajuda a fugir de modelos equivocados de espiritualidade. Modelos que produzem uma religiosidade adoecida. Vou citar alguns. Tem por aí a espiritualidade do evento, a espiritualidade do ativismo e a espiritualidade do que eu chamo de teologia preguiçosa. A espiritualidade do evento é o seguinte: é a pessoa que resume a vida cristã a participar de eventos. Então, lance a você assistir um culto incrível. Aí as pessoas elas vão atrás de cultos incríveis em lugares diferentes, em igrejas diferentes. Grandes pregadores, grandes cantores, vigílias poderosas, campanhas, correntes, ministrações. O problema é que o relacionamento com Deus ele é muito mais do que eventos religiosos. Porque nesse modelo, quando acaba o evento, também acaba a sua comunhão com Deus. Essa experiência é como quem participa de um show, ou quem assiste um jogo no estádio, ou quem vai no cinema. Naquele momento ali do espetáculo, você se emociona, você grita, você chora, você se alegra. Depois, sua vida volta ao normal. Por isso, este modelo de espiritualidade é equivocado, porque o Evangelho nos propõe mais do que isso. Há também o modelo do ativismo. É a pessoa que acha que o relacionamento com Deus significa fazer muitas coisas para Deus. Quanto mais eu fizer, mais perto de Deus eu estou. Geralmente são pessoas que trabalham muito na igreja, mas às vezes também são as que estão mais vazias espiritualmente. Há um teste para a gente descobrir se somos ativistas. Então vou fazer aqui algumas perguntas, você vai marcando aí mentalmente aí, né? E se der ruim você marca comigo que a gente conversa. Pergunta número 1. Você vem ao culto quando não está na sua escala de trabalho? Na escala dos times da igreja? Ou seja, você consegue vir ao culto apenas para somente cultuar e comungar com os irmãos? Você consegue, nesse sentido, sentar, cultuar, se alegrar, se concentrar na palavra, na adoração, ainda que você não tenha nenhum tipo de trabalho na igreja para fazer? Isso enche o seu coração de alegria? Isso te preenche? Quando você não está na escala, você consegue adorar, orar, meditar na palavra?
ou você fica reparando e criticando os trabalhadores do dia? Porque tem gente que vem, mas não consegue adorar. Consegue apenas ficar reparando no que os outros estão fazendo de errado. Mais ainda, você consegue participar de cultos, núcleos, encontros da igreja, mesmo quando você não tem nenhuma responsabilidade direta com a organização dessas atividades. Mais ainda, será que você se dispõe a ajudar irmãos, ajudar ministérios, para além do seu time de trabalho? Ou apenas você cumpre a sua escala e vai embora e não quer saber dos outros? Você se alegra em dividir o trabalho do seu ministério com outros irmãos, em integrar novos irmãos? Ou você faz de tudo para que ninguém possa servir ali além de você? Fora da igreja, no seu dia a dia, você tem ações de comunhão, de serviço para o reino, intencionais, sem que ninguém fique sabendo, além de você e Deus? Ou você só consegue servir a Deus na igreja quando todo mundo está te olhando? Então, irmãos, todo cristão que leva a sério o reino de Deus sofre a tentação de cair no ativismo religioso. E, veja bem, às vezes os ativistas são bem intencionados, são pessoas legais, gente boa, gente que está, de alguma forma, motivada em servir a Deus, em contribuir com a igreja. Só que eles não aprenderam a separar tempo para beber a água da graça. Eles não têm tempo nem interesse nas disciplinas espirituais. Na cabeça deles, água é para os fracos, né? Disciplinas espirituais não são tão importantes assim. Por isso estão desidratados, doentes, espiritualmente secos. E onde falta a água da graça, prospera o veneno da incredulidade. Prospera a seca da frieza espiritual, a falta de temor e, consequentemente, o pecado. Então, a ausência de comunhão com Deus, veja você, não nos deixa apenas com sede, cria dentro de nós um ambiente propício para nos afastarmos de Deus. Então, a falta de água criam condições que são propícias para que a incredulidade, o pecado prosperem. É por isso que a gente vê pessoas que às vezes um dia estão na igreja servindo, liderando, atuando em várias frentes, e no outro dia você olha e a pessoa não quer saber de igreja, não quer saber de evangelho. Aí você pergunta assim, por quê? Como pode? Eu via lá fulano todo dia na igreja. São irmãos que, enquanto serviam, não cuidavam do seu coração. E na sequidão do coração, prosperou a morte espiritual. Isso pode acontecer comigo, irmãos. Pode acontecer comigo. E pode acontecer com qualquer um de nós. Outro modelo equivocado de espiritualidade é o que eu chamo de teologia da preguiça espiritual, né? Então falamos aí do modelo, do falso modelo, do modelo errado, equivocado, do evento e do ativismo. O que eu estou chamando aqui de preguiça espiritual é o crente que justifica a sua omissão, justifica a sua preguiça em Deus. Então a pessoa diz assim, não, quem faz a obra no coração é o Senhor. Correto? Só que aí você usa isso como desculpa
para não orar, para não cultuar, para não servir, para não ter nenhuma regularidade, nenhuma intencionalidade no uso das disciplinas espirituais. Eu fico pensando assim, será que quando Jesus, veja você, passou a noite em oração, será que Jesus não acreditava na soberania de Deus? Será que quando Paulo exortou os cristãos a orarem sem cessar, e a regularmente cantarem, se aconselharem, será que Paulo não acreditava no poder do Espírito Santo? E ele falou assim, ó, cada um vai para sua casa, espera o Espírito Santo agir. Uma hora Deus vai agir no seu coração, relaxa. Ou quando os cristãos de Atos perseveravam no partir do pão, nas orações, no estar junto, na comunhão, na doutrina, será que eles não acreditavam que quem faz a obra é o Senhor? Por que eles se preocupavam em perseverar, em fazer isso com regularidade, com intensidade, de forma constante? Será que quando Jesus enviou Pedro lá na casa de Cornélio para pregar o Evangelho, Atos 10, Pedro não disse assim, não, Senhor, faz a obra lá no coração dele lá, pô, para que eu tenho que ir lá? Sair da minha casa, fazer tudo isso? É só o Espírito Santo agir lá no coração deles, olha. Fazer uma viagem, dá bom trabalho. Ou quando o Novo Testamento nos fala sobre cultuarmos juntos, celebrar a ceia, pregar o Evangelho, não deixar de congregar, abençoarmos uns aos outros com palavras e ações, será que tudo isso são coisas dispensáveis do tipo assim, não, pô, é legal, bacana, mas ó, se não quiser fazer, não precisa fazer não, hein? Na sua Bíblia tem alguma nota de rodapé assim, olha, isso aqui é só para alguns, né? Se não quiser fazer, não tem problema. Então há pessoas, queridos, que usam uma teologia correta para tirar uma conclusão falsa. Doutrinas para justificar a nossa preguiça, a nossa omissão, a nossa inércia. E o resultado, ele é o mesmo dos outros modelos. Gente que tem uma boa teologia na cabeça, mas um coração vazio de comunhão com Deus. Gente que acredita na teoria da graça, mas que não se emociona com a graça. Não sente o gosto, não sente o paladar da graça. Não pratica a graça, não fala da graça, porque a graça para eles é apenas uma doutrina. Não é a água que sacia a sede da minha boca todos os dias. Portanto, irmãos, disciplinas espirituais são rotinas de comunhão com Deus que devem ser repetidas. Por isso o nome disciplina é algo para fazer regularmente, porque elas nos alimentam, elas nos educam. A falta de constância nos prejudica. A espiritualidade bíblica não é baseada em eventualidades. Constância, regularidade. Temos necessidade de constantemente nos alimentar da graça. Temos necessidade de regularmente relembrarmos as verdades da graça. Temos necessidade de regularmente exercitarmos comunhão com Deus, porque somos pecadores em um mundo pecaminoso. Mesmo crente, salvo, regenerado, neste mundo, somos pecadores. Por isso nosso corpo e nossa alma têm sede da presença de Deus. Sede da comunhão, sede da graça. O mundo ao nosso redor, a vida nesse mundo, drena, suga a nossa vitalidade espiritual. Mais ou menos assim, você vem ao culto domingo. Cantamos, louvamos, oramos, ouvimos a palavra, contribuímos, servimos, celebramos. Nos emocionamos, enchemos nossa alma com a graça. Nos encharcamos da graça.
tomamos um banho de graça, bebemos graça ao ponto de ficarmos plenamente satisfeitos. Você vai para casa. Amanhã tem trabalho, escola, faculdade, conta para pagar, problema para resolver. E você é exposto a muita coisa. Televisão, internet, redes sociais, músicas, séries, notícias. Aí vem a sede. Aí vem a sede. Aí você começa a perceber que está espiritualmente seco. Deus parece distante. E dúvidas surgem em sua mente. E você começa a se sentir sem força diante de determinadas provações, diante de determinadas tentações. Daí, veja, o que você precisa fazer é renovar a sua fé, se alimentar da graça, renovar sua comunhão. Você precisa novamente abrir as torneiras, praticar novamente as disciplinas espirituais. Então a pergunta que não quer calar é: quais são as disciplinas espirituais? Veja, não há uma lista completa na Bíblia, né? O que temos e o que foi testado e praticado por cristãos no mundo todo ao longo dos séculos. Então há uma tradição da espiritualidade cristã que nos ensina que existem duas categorias de disciplinas espirituais. Existem disciplinas individuais e disciplinas comunitárias. Nas disciplinas individuais eu vou indicar aqui 3. Oração, jejum e meditação. Na oração, coisa que a gente normalmente explica no discipulado, significa você ter um tempo a sós com Deus. Um tempo de entrar no quarto, fechar a porta, falar com o Pai. Um tempo de oração falada, em que falamos ao Senhor com sinceridade e nos ouvimos dizer nossos pedidos, agradecimentos, pecados, medos, sonhos, desejos e problemas. Então não é apenas você pensar em Deus de vez em quando. É você parar para falar com Ele. Jejum é a disciplina da renúncia. Você abre mão de algo que é lícito para exercitar a sua dependência de Deus. Então o jejum me lembra que eu preciso mais da graça de Deus do que das coisas materiais. Então é uma disposição temporária de renunciar a alguma coisa que não é pecado. Eu posso fazer, mas eu estou abrindo mão daquilo intencionalmente, para um tempo de aprofundamento do meu relacionamento com Deus. Tradicionalmente o jejum está associado à restrição de comida, mas particularmente, acho importante a gente pensar nisso aplicando a outras áreas também. Então, você vai fazer, por um determinado tempo, um jejum de redes sociais, um jejum de televisão, um jejum de diversões, um jejum de música, um jejum de compras não essenciais, entre outras várias possibilidades. Então, o jejum é uma estratégia muito eficaz para confrontarmos os ídolos do nosso coração. Porque você vai perceber que tem uma série de coisas que dominam o seu coração. E aí, como é difícil, como é custoso abrir mão daquilo. Então, não é simplesmente você deixar de fazer uma coisa que é fácil, né? Então, sabe, eu vou fazer jejum daquela comida que eu não gosto, né? É você exercitar, testar o seu coração, abrindo mão de alguma coisa que é importante para você. Outro ponto é a meditação, que é a disciplina da reflexão e da solitude. É tirar momentos durante a semana
para ficarmos em silêncio diante de Deus, meditando na graça e no amor dEle. Pode ser acompanhado da leitura da palavra, é o momento onde você lê e passa alguns minutos sozinho, refletindo, meditando no sentido daquela palavra para a sua vida. Sabe, irmãos, é uma tragédia, literalmente uma tragédia do nosso tempo, uma tragédia espiritual e emocional, que a gente não consiga ficar em silêncio. O silêncio nos incomoda. Não conseguimos ficar sozinhos com a intenção de buscar o Senhor. Apenas nós e Deus e os nossos pensamentos. Veja bem, isso não é uma técnica de relaxamento para você dormir melhor. É o que você faz na cama, deitado no travesseiro, né? Você vai dormir, óbvio. É uma disciplina intencional de esvaziamento e de enchimento. Nos esvaziamos do mundo, nos enchemos da graça. Uma dica: separe um canto na sua casa, consagre ali um pequeno santuário dentro da sua casa, de meditação, oração e comunhão com Deus. Oração, jejum, meditação. É o que você pode fazer durante a semana, em qualquer situação que você esteja vivendo. Depende apenas de você. Aí vem as disciplinas comunitárias, disciplinas que praticamos como igreja. Veja, o simples fato de fazermos em comunidade já é um indicativo. São disciplinas que nos ensinam que o relacionamento com Deus tanto é individual quanto comunitário. Há torneiras da graça que somente estão disponíveis na comunidade. Sem uma vida comunitária, essas torneiras ficarão fechadas em sua vida. E a gente começa pelo culto. E como conversava no discipulado, o próprio culto já é uma disciplina, o vir ao culto. O culto é a disciplina da pausa. Sabe, imagine que a sua vida tivesse ali um botão de pause. Então, no culto, você pausa o seu trabalho, os seus estudos, as suas preocupações com diversão. A gente para se concentrar no Senhor. É uma outra tragédia do nosso tempo, que a gente não deu o devido valor. E cada vez menos nós somos cristãos que não valorizam o culto. Nós viemos ao culto para fazer alguma coisa, mas o culto em si tem cada vez menos importância espiritual na nossa vida. E isso diz muito sobre o estado do nosso coração. Estar na presença de Deus e adorá-lo é menos importante do que outras coisas. Não conseguimos parar a nossa vida para um tempo exclusivo para o Senhor. E aí no culto, nós temos diversas disciplinas. Na pregação, temos a disciplina do ouvir. Você está aí, alguns minutos ouvindo. Você consegue ficar esse tempo todo sem mexer no celular, sem pensar nos seus problemas e apenas ouvir e refletir? Neste momento, nós confrontamos o ídolo da nossa autossuficiência. Da gente entender que nós somos a solução dos nossos problemas. Não é da sua cabeça que virá a solução. Não é do seu esforço, não é do seu planejamento, não é do seu cálculo, mas é da palavra de Deus, que vem em direção para a sua vida. E que talvez os planos que você fez, o planejamento que você fez, o cálculo que você fez, esteja tudo errado. Ouvimos o que Deus tem a nos dizer. Precisamos parar para ouvir. Cantamos.
o amor de Deus, a glória de Deus, o poder de Deus, a bondade de Deus. As músicas dos cultos trazem para a gente a disciplina do adorar. Tiramos o foco de nós mesmos e nos colocamos ou nos voltamos para Deus. As músicas do culto confrontam o ídolo do egocentrismo. Não é sobre você, é sobre Jesus, é sobre Ele. Na ceia, celebraremos à noite, temos a disciplina do se alimentar. Nós lembramos na ceia que temos fome e sede. Por isso Jesus escolheu pão e vinho. Temos pecado, temos culpa, mas em Cristo temos comida e bebida, perdão e graça, salvação e reconciliação. A ceia nos mostra os nossos problemas e mostra Cristo como solução. Confrontamos o ídolo da autopiedade, do vitimismo e da incredulidade. Nos dízimos temos a disciplina de contribuir. Lembramos que o relacionamento com Deus não é apenas sobre receber. Recebemos de Deus para compartilhar, praticamos a generosidade e a visão missionária, confrontamos os ídolos da ganância, do materialismo, da avareza, do consumismo. E todos os ídolos relacionados ao dinheiro, irmãos, são os mais difíceis de nós assumirmos. Como já disse aqui uma vez, até hoje eu nunca vi ninguém chegar para mim e falar assim: pastor, eu tenho o pecado da ganância. Ou o pecado não existe, ou a gente não assume que tem. Nos núcleos, praticamos a disciplina do ouvir e do falar. Compartilhamos nosso testemunho. Ouvimos o outro. O núcleo nos ensina que tem hora de falar, tem hora de ouvir. Nos ensina que aprendemos com os irmãos, que a palavra não é um amontoado de informações desconexas, mas Deus falando ao nosso coração. Você é provocado a mastigar a palavra para tirar o que Deus está dizendo com você. Na evangelização, praticamos o falar para abençoar. Exercitamos a generosidade de compartilhar o evangelho que recebemos. Na misericórdia, praticamos o ajudar. Abençoamos com ações. Na evangelização e na misericórdia, somos abençoados enquanto abençoamos. Colhemos enquanto plantamos. Bebemos da graça enquanto compartilhamos água. Não é sobre o que o outro pode te dar. A bênção está no dar. A bênção está no ajudar. A bênção está no abençoar. Então, querido, disciplinas espirituais são exercícios. Como qualquer coisa na nossa vida, se consolida pela prática. Você sabe escrever. Você foi alfabetizado. Porque um dia você treinou. Você praticou. E pela prática você aprendeu. Tudo que a gente aprende passa pela prática. Precisa ser exercitado. A gente vai passar por um processo de reeducação. Então eu preciso exercitar novas coisas, novos exercícios, novas práticas. Um texto que eu estava lendo, ao refletir sobre essa mensagem, dizia que o mundo de hoje, a igreja, especialmente, não precisa de mais pessoas inteligentes, não precisa de mais pessoas dispostas ao trabalho. Nós precisamos de pessoas mais profundas, espiritualmente mais profundas.
vivemos uma espiritualidade rasa, superficial, que, deixa de existir no primeiro vento, que não suporta nenhum tipo de dificuldade. A vida com Deus, ela se aprofunda quando eu pratico regularmente disciplinas. São as disciplinas espirituais que, pessoalmente, me mantêm de pé. E eu queria desafiar você a pensar e a orar. Quais são as torneiras da graça que estão fechadas na sua vida? Será que não está na hora de você abrir algumas? Abrir algumas. Senhor, eu quero abrir essa torneira. Eu quero praticar esse exercício. Eu quero me comprometer com essa disciplina. Porque eu estou com sede. Porque eu estou desidratado. Talvez você esteja vivendo um modelo espiritual equivocado. E precisa redirecionar o seu coração. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, dá graça, Senhor. Dá graça para que a gente possa, Senhor, ter uma relação com o Senhor diferenciada. Dá graça, Senhor, para que a gente possa realmente estar encharcado, Senhor, com a Tua graça, com o Teu amor. Pai, que o Evangelho não seja apenas uma coisa na nossa mente. Que o Evangelho não seja apenas um ritual religioso. Que o Evangelho seja algo, Senhor, que realmente esteja entranhado, Senhor, dentro da nossa vida, em todas as áreas. Senhor, em nome de Jesus, leva-nos, ó Pai, a um aprofundamento espiritual. Dispõe o nosso coração para colocarmos em prática, Senhor, a Tua palavra. Senhor, o Senhor nos disponibilizou, Senhor, tantos recursos. Recursos individuais, recursos comunitários, recursos dentro da igreja, recursos fora da igreja. Mas, ó Pai, quantas e quantas vezes, ó Pai, na nossa vida, todos esses recursos estão, Senhor, bloqueados. E aí, Senhor, cada vez mais alastra dentro de nós, ó Pai, a sequidão espiritual. A falta de alegria, a falta de comunhão, a falta de prazer, a falta de desejo de servir ao Senhor. Pai, o Senhor não mais nos interessa, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos honestos diante do Senhor. A Tua glória, Senhor, a Tua presença, Senhor, já não mobiliza o nosso coração. O Teu amor, ó Deus, já não é o suficiente, Senhor. Perdoa-nos, ó Pai, pelo estado deplorável da nossa espiritualidade, Senhor. Perdoa-nos, ó Pai, pela mediocridade da nossa fé. Ajuda-nos, ó Pai, a nos arrepender. Que o Teu Espírito Santo atue em nós. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, lave-nos, ó Pai, de uma vida espiritual tão tacanha, Senhor, tão limitada. Pai, usamos muitas vezes, ó Pai, argumentos, ó Deus, para justificar a nossa omissão. Perdidos, ó Pai, nas nossas dúvidas, nos nossos auto-enganos. Tem misericórdia de nós, ó Deus. E ajuda-nos, ó Pai, a estabelecer uma rotina saudável. Para que o nosso coração, Senhor, a nossa alma, a nossa mente, a nossa vida esteja cheia do Senhor, ó Pai, a começar pela minha vida. É muito pouco, ó Pai, o que estamos vivendo. É muito pouco, Senhor, o que estamos experimentando. Em
Em nome de Jesus, ó Pai, constrange-nos, ó Pai. Constrange-nos pela Tua graça, Senhor. Constrange-nos pelo Teu amor. Constrange-nos pelo Teu Espírito Santo. Dá-nos, ó Pai, novamente, ou talvez pela primeira vez, o sentir do gosto da Tua presença em nós, o sentir do gosto, Senhor, da Tua graça, o sentir do gosto, Senhor, da Tua glória, o sentir do gosto, Senhor, do que é sermos filhos do Senhor, salvos pelo Senhor, lavados pelo sangue de Jesus, habitados, ó Pai, pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus, ó Pai, aviva, Senhor, as nossas vidas, aviva a Tua igreja, Senhor, para que possamos oferecer ao mundo ao nosso redor, Senhor, algo, ó Pai, que seja importante e relevante para a nossa vida. Que não possamos dar testemunho de algo que seja desinteressante para nós mesmos. Incomoda-nos, ó Pai. Que a nossa espiritualidade, do jeito que está, nos incomode. E que sejamos levados a uma mudança profunda de vida, Senhor. Profunda de vida. Guia-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.